Alô! Um alô especial para Edson Júnior, que está sempre dando um like para subir o meu prestígio aqui no YouTube. Também para o Paulo Henrique de Mel, que me avisou sobre um vídeo meu de ontem, aquele vídeo a respeito do problema das Assembleias Legislativas, que ficou, ele me deu uma dica sobre a questão da colocação do vídeo, né? Bom, hoje nós temos um assunto quente da política que abriu cedinho o blog do Fausto Macedo no Estadão. É a notícia de que o perito Ivan Roberto Ferreira Pinto, com os mesmos sobrenomes da minha mãe, fez uma prova, encontrou uma prova da maior relevância no caso da corrupção do Lula e da Dilma. Como ele achou isso? Bom, a partir de uma delação premiada do Antônio Palocci, ele encontrou a movimentação de propinas das empreiteiras que fizeram a obra de Belo Monte, a mais cara hidrelétrica financiada só pelo Brasil. A grande obra é Itaipu, que é Brasil-Paraguai, né? Pois então, e descobriu que realmente Italiano, que é o codinome do Palocci no propinoduto da Odebrecht, está lá, distribuindo as propinas e recebendo o professor, que é o economista Delfim Neto, e o esquálido, que é Edson Lobão, político do Maranhão e ex-ministro de Minas e Energia. Então, tudo nos conformes. Eu já falei aqui, essa história de que delação premiada não vale, porque só vale com prova, é furada. Quando tem prova, vale. E a delação premiada só é feita quando, a partir dela, a polícia encontra pistas para chegar às provas. O laudo pericial da Polícia Federal é uma prova documental da corrupção de 135 milhões pagos a Delfim, né, que Delfim é o grande czar da economia no regime militar, portanto, o universo da propina do PT foi até a herança do regime militar. O Edson Lobão, que é ligado ao José Sarney, que foi manda-chuva no Maranhão até recentemente, e era o vice do Tancredo, que assumiu quando o Tancredo morreu, e fez o governo de transição entre o regime militar e o regime depois da Constituinte de 88. Então é uma coisa ecumênica. Eu quero lembrar que é tão ecumênica que até o PSDB, que fingia ser oposição, cobrou por isso. Como fingiu, recebeu a sua parte em propina. Isso é uma informação espetacular, uma informação muito séria, muito grave e que vai complicar muito a capivara do Lula. Pois então, hoje ainda está na ordem do dia a questão do Fabrício Queiroz e do senador eleito Flávio Bolsonaro. Ontem recebi muitas mensagens de gente muito irritada comigo, dizendo que eu não entendia que o Flávio Bolsonaro tem 2 lojas da Copenhagen, no Rio de Janeiro, e que aqueles R$2.000 depositados em dinheiro, em envelopes, no posto bancário da Assembleia Legislativa, era simplesmente movimentação da venda dos chocolates em junho e em julho de 2017. Depois, o próprio Flávio deu entrevistas à TV Record e à Rede TV, dizendo que foi uma compra e venda de imóveis. Bom, então está valendo essa versão, não é chocolate, é imóvel. Eu não sei como é que aparecem essas histórias. Não será fake news isso? Aparecem essas histórias nas redes sociais, versões como essa da loja da Copenhagen. Em relação à venda dos imóveis, o Flávio Bolsonaro
apresentou o jogador de vôlei de praia, Fábio Guerra, que disse que realmente pagou um imóvel a ele com dinheiro vivo, porque tinha recebido imóvel com dinheiro vivo também. Como isso não é permitido por lei, não é permitido que você use dinheiro vivo em negócios, é uma explicação, mas é uma explicação talvez mais suave. De qualquer maneira, o caso não está resolvido do ponto de vista da lei, tanto do lado do Fábio Guerra quanto do lado do Bolsonaro. Nós vamos deixar isso de lado, porque temos outras coisas a tratar. Por exemplo, o movimento dos juízes do trabalho querendo impedir que o Bolsonaro extinga a Justiça do Trabalho. Essa extinção é uma extinção complicada, difícil, mas tem totalmente o meu apoio. É um absurdo o documento da Associação dos tais Juízes pela Democracia dizendo que a Justiça do Trabalho ajuda a combater a corrupção. O comentário que eu posso fazer para isso aqui é ha, ha, ha. Eu tenho um outro ha, ha, ha para fazer, que é para dizer que pouco antes de gravar este vídeo, a Isabel leu para mim um Twitter de Renan Calheiros dizendo que não é candidato a presidente do Senado. Renan Calheiros, que como todo mundo sabe, apoia e aplaude o Flávio Bolsonaro nessa questão lá da Alerj, é candidatíssimo, mas, ao que parece, não está eleito. Há uma discussão em torno do regimento do Senado e não há necessidade de eleição em 2 turnos. Quem tiver mais votos, vence. De qualquer maneira, grande parte da bancada do PSL de Bolsonaro já está comprometida com Renan. Eu não faria isso. Eu acho que Renan é o maior símbolo da política velha. Há outros candidatos, como Espiridião Amin, Tasso Gereissati e principalmente Simone Tebet, que merecem mais crédito da política nova do que ele. Agora, não pode ser dividido. Os 3 têm que se juntar em torno de um para enfrentar o Renan e ganhar no voto secreto, seja em que for. De qualquer maneira, é importante demais evitar que Renan atrapalhe as tentativas de combater corrupção no Congresso Nacional, porque eu já disse aqui para vocês, tanto ele quanto o Rodrigo Maia devem até ceder na reforma em geral e na reforma da Previdência em particular. Mas não permitirá que a lei da corrupção seja mais firme como quer Sérgio Moro, que está indo agora para Davos, na Suíça, e ao lado do presidente Bolsonaro vai defender uma tese que eu respeito muito. Corrupção prejudica empresas privadas e as levam à falência. E com isso prejudicam o emprego do trabalhador. A corrupção é a principal responsável pelo alto índice de desemprego no Brasil hoje. Então, tendo discutido isso tudo, eu também quero lembrar a você que nós estamos no ano de 2019. Portanto, faz 70 anos que foi lançado um dos mais importantes livros da história da análise política brasileira. Este aqui, ó, Coronelismo em Chá de Voto, de Vitor Nunes Leal. Vitor Nunes Leal, há 50 anos, esse livro aqui foi lançado em 1949, nunca perdeu a atualidade, é o maior clássico no Brasil sobre esse tema do coronelismo e do voto. Em 1949, esse livro foi lançado e já dizia o seguinte sobre as eleições de 47. Quem observa a multiplicidade de alianças que se fizeram nas últimas eleições estaduais e municipais, não pode deixar de verificar que os nossos partidos são pouco mais do que legendas ou rótulos destinados a atender às exigências técnicas jurídicas do processo eleitoral. Bom, em 16 de janeiro de 69, portanto há 50 anos, com base no ato 5, que tinha sido editado naquela hora, o regime militar cassou duplamente Nunes Leal. Ele era ministro do STF e foi cassado junto com Evandro Lins e Silvio e Hermes Lima, e era professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi nessa ocasião que o Costa e Silva, que era o presidente da época, retirou o poder do tribunal de conceder habeas corpus em caso de crimes políticos. Então eu vou ficando por aqui, desejando a você um bom calor, porque o verão está vindo aí forte
e Rijo ainda bem que está correndo uma brisinha aqui, e lhe dizer o seguinte, é direto ao assunto, em té e Deus é mais.